Sistema Rural de Comunicação passa a apresentar a partir de agora o Mesa Redonda. Debates, reportagens, a sua participação ao vivo. O Seridó é discutido aqui no Mesa Redonda. A apresentação, Alexandre Costa. No ar, Mesa Redonda. Olá, muito bom dia. Agora 11 horas e 10 minutos, começando mais um Mesa Redonda, hoje sábado, 23 de maio de 2020. Meus amigos, e para hoje nós dedicamos um momento especial para entender a saúde do idoso, para conversarmos sobre a saúde do idoso. Deixa eu só pedir ao doutor Beleza para ajustar ali a câmera dele, ajustada ali na... Veja aí, Luzinho, para ajustar a câmera do doutor Beleza, para a gente colocar já ele no ar. Ó, aí suba ela um pouquinho. Aí, baixo, agora, aí, pronto, ótimo, valeu. Hoje, nosso convidado especial, Dr. Belísio Neto, que é um parceiro do Sistema Rural já de muito tempo. E hoje, diferentemente do que ele costuma fazer na semana, que a gente faz aquele bate-papo geral, com enfoque na saúde do idoso, mas sempre tirando dúvidas da população, trazendo um pouco dessa atualização do que acontece no mundo da medicina. Dr. Belísio, hoje nós vamos falar especialmente da saúde do idoso, gente. E por isso... eu peço até desculpa aos nossos amigos ouvintes, que assim, hoje não vai dar pra gente fazer aquele bate-papo tirando muitas dúvidas, mas hoje nós vamos nos dedicar à saúde do idoso, principalmente em um momento de pandemia, a maneira como os nossos idosos estão fragilizados nesse combate ao coronavírus. Eles são, de fato, um dos públicos que corre mais risco. No início teve gente gravando vídeo que coronavírus, Covid-19, era doença de velho, era doença de idoso. A história é essa mesmo, é o que nós vamos saber a partir de agora com o Dr. Belísio Neto. Dr. Belísio, prazer imenso ter o senhor aqui conosco, em mais um Mesa Redonda. E eu já lhe pergunto, qual é hoje o grande desafio ao tratar com a população idosa? Aquelas pessoas que estavam acostumadas a serem senhores e senhoras de sua vida, e agora eles se veem em tempo integral praticamente dentro de sua casa, com algumas exceções, claro. Qual é hoje o grande desafio? Bom dia. Bom dia, Alexandre, bom dia, Lúcio Alves, bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. É uma satisfação imensa participar aqui do Mesa Redonda, esse programa de enorme audiência, né? E com tema bem pertinente, principalmente agora durante a pandemia do SARS-CoV-2, Covid-19, a qual tem afetado diretamente na mortalidade das pessoas idosas. É a população que mais morre, né? E indiretamente no isolamento social. São muitos os desafios que a gente tem que colocar em mente, né? E esse desafio de convencer pessoas que a gente, há bem pouco tempo atrás, estava pregando exatamente o contrário, de não se isolar, delas procurarem interagir, a sociabilidade no idoso, ela é fundamental para um envelhecimento com qualidade. Ela melhora anos de vida, ela melhora a qualidade de vida. O afeto é uma carência do ser humano. A gente tem que ter afeto e agora essas pessoas foram orientadas a fazer o contrário, a se isolar, evitar outras pessoas, se distanciar fisicamente. E isso tem sido realmente um desafio para que elas compreendam, pessoas que estão na proximidade de morte muito mais do que as jovens. Um mês, 2, 3 meses para elas é muito. Tem um peso mais forte em relação a uma população mais jovem? Tem um peso mais forte e é realmente um desafio. Esse fato de elas estarem próximas à morte, elas imaginam assim, meu Deus, se eu só tenho mais 1 ou 2 anos de vida, perder 3, 4, 5, 6 meses isolado dentro de casa, será que vale a pena para elas? Então isso é um desafio para a gente tentar convencê-las. Mas eu acredito que a chave, Alexandre, tá nessa questão de isolamento físico e isolamento afetivo. Não necessariamente a solidão, ela precisa ser
considerada apenas porque está isolado fisicamente. A gente Sim. pode estar sozinho, sentir solidão com uma ruma de gente dentro de casa Quando ele é colocado, vamos dizer, isolado num canto da casa. e ninguém conversa. Uhum. E a gente pode não se sentir só, sentir solidão, se comunicando através, por exemplo, de telefone, de videochamada, de outras formas de se comunicar. Sim. Então, essa questão de solidão, ela é bem... É um ponto-chave as pessoas terem que entender que solidão não necessariamente é distanciamento físico. E um outro ponto-chave é acolhimento. As pessoas idosas, se elas têm uma dificuldade maior, principalmente essas que são independentes, de aceitarem, de manter o distanciamento físico, a gente não pode tentar de maneira assim, com ímpeto maior, mais grosseira, de obrigá-las a ficarem socialmente distantes. Então, acolhimento, e tem em mente que distanciamento social não significa abandonar, isolar e esquecer aquele idoso num quarto fechado, não. A gente hoje, graças a Deus, temos formas de manter a comunicação, manter o afeto entre essas pessoas, com essas pessoas. Então, beleza. Quando a gente fala do idoso, existe, acho que um termo que o senhor gosta muito de usar, os muito idosos, essa faixa etária que seria aí acima dos 80 anos. Nesse público hoje, há uma atenção específica, há uma atenção que precisa ser colocada aí para a família com mais cuidado? Eles exigem um cuidado maior? Na verdade, o ponto de corte de idade, Alexandre, Sim. é um parâmetro muito falho. Foi utilizado em alguns países para, por exemplo, decidir sobre internar ou não na UTI. Sim. Isso é muito cruel, né? Então se relativizou muito hoje isso? A gente já, pelo menos assim, é até absurdo uma sociedade tentar direcionar alguma política nesse sentido de Sim. que idade por si só é um parâmetro. Não, tem que pensar na funcionalidade, né? Pensar se aquele idoso ele tem mais ou menos funcionalidade. Tem gente com 80 que tem uma funcionalidade e tem gente com 80 que tem acamada, dependente. Bom, mas essas pessoas têm sido sim um grupo de preocupação, em virtude que as pessoas com mais de 80 anos, elas o grupo de idosos que mais crescia no mundo todo. A população está envelhecendo e o grupo de 80 anos era o que mais crescia. Sim. O grupo com 80 anos, eles têm um risco de morrer por qualquer outra causa muito maior do que os mais jovens. O grupo acima de 80 anos, ele tem muito mais doenças crônico-degenerativas, as famosas comorbidades, muito mais do que pessoas mais jovens. E essas doenças, quando complicam, elas complicam de uma forma muito mais grave. Então, e a incidência de pacientes frágeis nessa faixa etária é muito maior. Então, é um grupo, sim, que devemos ter toda a atenção, não só de evitar contato físico dela com outras pessoas, mas também de acionar o alerta, no mínimo sinal. Então, é a população que mais está morrendo, é a população que mais está sofrendo, é o grupo dos muito idosos, uma subcategoria dos idosos, porque é nessa faixa etária que a gente tem mais vulnerabilidade para adoecimento físico e mental. Deixa eu mandar aqui alguns alôs que estão conosco no Facebook, você que também está conosco em Parelhas, pela 1470, 102.7 em Caicó, Marlene Silva e Eva Bernardo, obrigado a vocês pelo carinho da audiência. Então, Belísio, quando a gente fala nas comorbidades, e aí algumas pessoas dizem, mas peraí, o que é comorbidade? O que é que a gente pode definir para esse item, para que a família até tenha um pouco mais de atenção a essa situação? São um número de doenças. Sim. Comorbidades são as doenças que o cidadão tem. Cidadão tem. Sim. Por exemplo, obesidade é uma doença, é uma comorbidade. Hipertensão é uma doença, é uma comorbidade. Depressão é uma doença, é uma comorbidade. Sim. Alzheimer é uma doença, é uma comorbidade. Inclusive, na Itália, verificou-se que uma das comorbidades mais comuns nos pacientes que morreram era o Alzheimer, beirando 20%. Os pacientes que morreram na Itália, eles tinham Alzheimer. É também uma comorbidade. Diabetes é uma comorbidade? É sim uma comorbidade. O que mais tem se relatado é a obesidade, nos velhos, hipertensão, diabetes, né? Mas comorbidades são número de doenças, são doenças que elas podem interagir para facilitar o indivíduo a complicar mais.
a ele ter uma chance menor de se recuperar. Então, beleza, a gente pode dizer que nesse cenário atual de pandemia, os idosos, e o senhor que também geriatra, atende em consultório, faz atendimento hospitalar também, eles estão mais temerosos de buscar a consulta médica nas suas doenças crônicas tradicionais, sejam cardíacas, neurológicas, de outros fins. O senhor tem percebido, outros colegas têm percebido eu vou chamar medo mesmo do paciente de ir ao hospital, de ir ao consultório? Sim, sem dúvida. Eles têm, por mais que a gente tenha todo o cuidado, não só eu, mas todos os colegas têm diminuído a quantidade de pacientes, têm colocado uma distância entre um paciente e outro, o agendamento num horário bem rigoroso. A gente tem levado mais tempo a cada paciente, a gente faz a descontaminação da sala, dos aparelhos que foram utilizados. Então isso leva muito mais tempo. Então, por mais que a gente tenha esse cuidado, as pessoas têm naturalmente o medo de ir ao consultório. Mas isso tem preocupado muito. Pra você ter ideia, a busca de atendimento médico, eu vi um estudo ontem da Itália, a busca de atendimento por AVC caiu 50%. Tem hospital especializado em atendimento do paciente com AVC, sim, em São Paulo, que teve semana de não ter um paciente. Era improvável até então. Isso é impossível de acontecer. Não é que o corona está salvando as pessoas. Eu vou relatar o outro lado. Pois não. Tem serviços que diminuiu a procura, em média, 40% por queixas cardíacas. Pacientes que têm sintomas cardíacos e não procuraram. Gente que tem câncer que não está indo fazer a quimioterapia. Gente que faz hemodiálise não está indo fazer hemodiálise. Idosos com doenças crônicas que descompensam. Tá em casa, por exemplo, paciente com Alzheimer, com sintomas comportamentais, quebrando tudo, andando, sem dormir. Enfurecido, enfim. E descompensando as outras doenças, sim, que a família não está procurando, com medo de levar o paciente. Isso tem sido uma coisa que tem preocupado muito as sociedades médicas, os próprios médicos, porque são doentes que estão necessitando de, sim, cuidados, e a gente não deve retardar. O idoso, ele é muito, eu sempre comparo com a vela que se apaga de uma hora para outra, sem a gente não perceber. Ou seja, o chamado tempo-resposta, ele tem que ser mais imediato no Tem que idoso? ser mais imediato, e as famílias têm que atentar, sim, que o coronavírus... Que o celular? Que o coronavírus, ele mata, mas tem outras coisas que também matam. Então, o paciente que sente uma dor no peito, ele tem que procurar imediatamente o hospital. Não, pode ser outra coisa, pode não. As pessoas estão morrendo em casa. Aumentou muito a quantidade de atestado de óbito por parada cardiorrespiratória no domicílio. Aumentou e muito mortes em domicílio. Caicó, inclusive, nós tivemos alguns casos recentes, né? Claro, não foram tantos assim, mas de pessoas até mais jovens, né? Que sofreram provavelmente o infarto ou a parada cardiorrespiratória, né? Aqui mesmo a gente viu gente chegando muito tarde. Ficou em casa com medo de coronavírus e veio aquela história, antigamente a gente já dizia muito, né? Eu tô sentindo uma dor, mas ficou em casa. Parece que piorou, né? Guardou, né? Exatamente. Tá chegando com condições, às vezes, até da gente não salvar mais. Então isso tem sido uma preocupação para as pessoas idosas, e é muito difícil da gente recomendar, olha, não procura o pronto-socorro. Os idosos, Alexandre, eles têm manifestações de doenças diferentes do público jovem, é mais sutil. Eles não infartam com aquela dor típica no peito. Eles simplesmente eles cansam, perdem o apetite, delira. Não tem manifestações típicas. Como é que a gente vai saber? Tem que ter um profissional médico para avaliar isso. Os idosos, eles têm manifestações atípicas de diversas, não é só do infarto. Sim. Eles têm pneumonia sem ter febre, eles têm coronavírus sem ter febre. É um dos sintomas que a gente está tentando até implementar como um critério para levar o idoso para o hospital, para não precisar da febre, entendeu? Então, são manifestações atípicas. A busca de atendimento tem diminuído consideravelmente. Diga aí, 50 pessoas que poderiam estar tendo AVC não estão indo A consequência no pós-pandemia vai ser terrível. Vai ser muitas pessoas com doenças descompensadas, com sequela de doenças que acometeram elas durante a pandemia, que não teve relação com o coronavírus. Eu até compreendo de não estar se levando idoso por toda a causa para um pronto-socorro.
minimamente buscar uma triagem, que seja por telefone, que seja pela internet, com o médico da confiança, com o serviço da confiança, a unidade de saúde da confiança, mas não retardar essa ida por outros sintomas. Se é um paciente que tem alto risco de ter uma descompensação no diabetes, é um paciente depressivo que está sofrendo com isolamento, ele vai piorar muito. Então tem que tratar. As doenças da mente, elas também são doenças, não podemos retardar. Então a gente tem observado que esses pacientes não têm procurado o serviço de saúde com medo do coronavírus. É até assim, aceitável, mas eu acredito que tem que ter uma espécie de educação de que as outras doenças continuem ao sinal de qualquer coisa, de uma gravidade. As pessoas devem sim procurar, até porque os hospitais estão estruturados. Aqui em Caicó, por exemplo, quem tem sintoma de coronavírus, ele vai por uma triagem, vai por uma porta, vai ser atendido no outro setor do hospital. Quem não tem sintomas, é uma dor, é alguma outra coisa, ele vem para outro, não tem contato com o paciente que tem suspeita de coronavírus. Então, muito cuidado com os pacientes idosos, principalmente os muito idosos, que você falou, que eles são muito mais vulneráveis a adoecer de uma hora para outra, a ter sintomas, manifestações atípicas. Esse é o carro-chefe da geriatria. Os sintomas são totalmente inespecíficos. Qualquer doença se manifesta diferente no idoso, manifesta sutil. Uma depressão não aparece geralmente com chororô, com melancolia. Ela aparece mais com o silêncio mesmo? Silêncio, com isolamento, com perda de sono. Ela aparece com irritabilidade. Uma dor que você pode pensar que no indivíduo mais jovem ela pode ser osteomuscular, no indivíduo idoso ela pode ser sinal de alguma outra coisa mais grave. Então são sintomas sutis, sintomas atípicos. Então, beleza, deixa eu mandar mais alguns alôs que estão conosco no Facebook. Eliane Canuto, obrigado, Eliane. A Elizabeth Araújo também. Maria Ananísia está com a gente aqui também. Obrigado a vocês. Mocinha Santos, a mocinha dizendo adora esse médico. Então, um abraço para a mocinha, obrigado. Obrigado. Gente, nós vamos abrir uma pergunta, que é o seguinte, como a gente disse, que não sejam perguntas de outras modalidades da área médica. A paciente, desculpa, a gente tá falando tanto em paciente que eu ia dizer, a paciente ele vai fazer uma pergunta. A ouvinte vai fazer uma pergunta, beleza, em áudio da mãe dela que tem 94 anos. Vamos ouvir. Bom dia, doutor Belísio. Doutor Belísio, eu queria uma pergunta. Porque minha mãe tem 94 anos e ela usa uma sonda intrainteral, nasogástrica, para se alimentar. Então, ela... Por exemplo, eu quero trocar a sonda. Ela sempre eu troco no regional. O que é que eu faço? Queria que você me respondesse se eu poderia levar ela no regional devido a essa pandemia ou não. Ótima pergunta, beleza, né? Excelente. Justamente do cuidado com o idoso nesse período, Tá né? vendo como eles têm outras coisas que não têm a ver Por com... exemplo, essa sonda nasogástrica, nasogástrica. é isso? Nasointeral. Ela sim, é pelo nasointeral. nariz e vai alimenta o Ela é paciente para do alimentação, estômago, no pra caso. alimentação. Sim, pode ficar à vontade. Ela tem um tempo de validade, 3 meses geralmente. Sim. Precisa, então ela tem que ser trocada. Tem. Se passar inevitavelmente. disso, o risco de infecção dela, ela dá mais problema do que mesmo a manutenção dela é alto. Logicamente que sonda, a gente tenta fazer na unidade básica, se tiver um enfermeiro experiente, tenta ir na unidade básica. Sim. Em casa, não sei se seria uma boa estratégia. Então, pelo que o senhor diz, não é um enfermeiro em procedimento tão... Ou seja, alguém em casa poderia colocar em risco o paciente. Tem que ser um enfermeiro. Enfermeiro, pelo menos. Enfermeiro para trocar. Sim, perfeito. Eu recomendo ir por hospital. Se ela não conseguir trocar na unidade, é um procedimento que pode ser feito na unidade, uma troca de sonda. Se não conseguir, vá para o hospital, porque pode piorar. E lá no hospital tem uma área separada para esse tipo de procedimento. Não se mistura com o coronavírus. De se misturar é um mito que a gente tem que desfazer. Chegou naquele período, não é só uma passagem de sonda, não. É uma renovação de uma receita, é um exame para você estar diagnosticando um câncer. E você precisa saber para começar o tratamento. Não, eu vou deixar para fazer depois da pandemia. Aí avançou 3 meses o câncer, você parou na sua investigação, seu tempo talvez de salvamento se perdeu. Então, procura o serviço se há necessidade. Não pode estar procurando o serviço com queixas que às vezes são leves, né? Que às vezes não. Queixas leves, de doenças leves, o que é muito difícil de identificar que é leve num paciente muito idoso, frágil, nesse caso de 90 anos. Leve e troca a sonda.
Então, beleza. O além pandemia, a gente estava falando aqui das doenças, das enfermidades físicas, psíquicas, aí envolve infarto, AVC, enfim. A comunidade médica ela já está preocupada com essa situação do pós-pandemia. O que é que pode vir depois desse momento, que a gente espera que passe, evidentemente, nos próximos meses, mas a comunidade médica já tem essa preocupação, o que virá além da pandemia? Sem dúvida. Ontem eu até assisti uma aula do professor Orestes Forleza, lá da Unicamp de São Paulo. Ele tem um ambulatório de psicogeriatria e estava falando exatamente desse pós-pandemia. A China, ela publicou alguns estudos nesse sentido de o pós-pandemia, o que é que a gente iria esperar, quais seriam as complicações. Esse período de pandemia, a gente abandonou muitas terapias de reabilitação. A estimulação cognitiva na terapia ocupacional, o paciente que faz fisioterapia, passa uma semana sem fazer, ele fica muito debilitado. Eles retrocedem significativamente? Retrocedem. A terapia nutricional, que tem que trocar a sonda, se não trocar, se não ajustar. Algumas doenças crônicas que você tem que ver o paciente a cada 3 meses, diabetes, hipertensão, isso é preconizado pelo Ministério da Saúde. Se você não vir, o paciente ele tem um risco maior. Então, esse fato que a gente vai encontrar depois da pandemia é um cenário não muito animador. E aí faz-se necessário falar das doenças mentais, o adoecimento de pessoas que nesse pós-pandemia, e eu falo não só dos idosos, mas dos cuidadores, das famílias que estão sob esse estresse constante do medo de o familiar, o seu idoso ser contaminado ou estão estressados com o confinamento. O adoecimento mental, a doença que eles, a perspectiva que mais apareça depois é o transtorno do estresse pós-traumático. Sim. Aquele cenário pós uma catástrofe, aquela pessoa que vivenciou um acidente, uma cena muito grave, e vai ter aquele pânico, aquele estresse pós-traumático. Então eles projetam que esse vai ser uma doença muito comum. A incidência lá na China, eles publicaram um estudo que 37, eles fizeram questionários, aplicaram questionários por telefone. 37% dos pacientes idosos que foram entrar em contato lá na China, um estudo muito grande, com 6 mil pessoas, 37% estavam manifestando sintomas depressivos. Ou seja, aquelas pessoas que ficaram em confinamento idosas, quase 40% delas estavam com sintomas depressivos, com alterações de humor, irritada, com alterações de labilidade emocional, chorando com facilidade, com um pensamento muito ansioso, antecipatório, com queixa de sono. Por exemplo, foi 60% das pessoas que estavam com distúrbios do sono nesse período, sem conseguir dormir bem, sem conseguir reparar bem o sono. Então, pós-pandemia, a gente imagina esse cenário de doenças psiquiátricas, esse cenário de pacientes que interromperam a sua reabilitação física, esse cenário de pessoas que estavam num diagnóstico de câncer, ou num diagnóstico de Alzheimer, foi freado e a doença avançou, foi parado, esse estágio de pessoas que estavam titulando uma medicação para hipertensão, e isso foi parado, de pessoas que estavam na indicação ou não de entrar numa hemodiálise e pararam, de pacientes que sofreram queda e ficaram em casa, a gente não sabe se esses pacientes tiveram uma fratura no crânio, de pessoas que já tinham uma demência e descompensou pelo confinamento, porque você imagine, Alexandre e ouvintes, uma pessoa que tem uma demência de Alzheimer, o mínimo de referencial para ela já é muito. Ela tem aquela rotina de manter naquele horário, são aquelas pessoas que andam dentro de casa, naquele horário ele faz aquilo, no momento que você restringe, modifica a rotina dele, ele desorienta. Então ele piora. Uma mudança de alguém desse grupo familiar já causaria isso? De todo dia ver uma pessoa e ela não está mais vindo naquele horário, ele já desorienta. Então, os pacientes com Alzheimer, eles estão sofrendo também, eles estão avançando a doença. Aqueles que não tinham, estavam no começo do diagnóstico. Estágio menos avançado, eles evoluíram negativamente. Para piorar, e falando de Alzheimer, claro. Para piorar, as pessoas que têm uma demência, como é que você vai dizer, o que é que elas vão achar de botar uma máscara? Que elas não conseguem ter novos aprendizados. Ela não vai entender. Isso é natural da doença. Ela não vai entender, ela não vai conseguir, ela vai estranhar. Como é que você só vai sair de casa se sair de máscara. Ou vou ter que ficar em casa para evitar ser contaminado ou contaminar alguém. Sim, perfeito. Como é que vai colocar na rotina dessa pessoa que ela tem que toda hora, não pode abraçar,
não pode, tem que toda hora lavar as mãos, usar álcool gel. Os idosos com demência de Alzheimer, eles estão em risco também maior, porque elas não conseguem fazer as orientações básicas de higiene pessoal mínimas. Então, eles também têm esse cenário de doenças neuropsiquiátricas. Os idosos, eles são muito acometidos por isso. Sofrem muito com dor, a reabilitação da dor, de uma fratura, por exemplo, uma microfratura na coluna que poderia ser intervida. Poderia se intervir agora, eles fazem intervenção só depois. Pacientes com cirurgias marcadas. Então, o cenário pós-pandemia é um cenário que todos nós, da comunidade médica, da comunidade de saúde, das profissões de saúde, teremos que encontrar, sabemos que vamos encontrar pacientes descompensados, pacientes com novas doenças, pacientes com doenças no início mais avançadas. A rotina deles é muito mais difícil. Eu acho que talvez a gente possa falar mais para frente de manutenção dessa rotina. Claro. Mas o cenário pós-pandemia, eu não quero gerar tensão para a sociedade, mas nós, Mas cuidado, pelo menos, profissão né? de saúde, a gente sabe que vamos encontrar pacientes muito piores do que a gente deixou antes da pandemia. Beleza, inclusive a ouvinte preocupada já com essa, como o senhor falou, dessa descompensação de algumas doenças, ela pergunta o seguinte: alguém tem a glicose elevada, né, e ela está com 120 em jejum. 120 em jejum, o nível dessa glicose verificada em jejum. Ela é considerada diabética? Assim, como é que a gente faz o diagnóstico de diabetes? Sim. Independente de qualquer faixa etária. Para a gente entender. Acima de 100, você repete o exame, né? Faz outra em jejum. Se ela der acima de 126 em 2 medidas em jejum, diabetes. Se ela der entre 100 e 126, a gente faz um teste de tolerância à glicose. O paciente toma uma garapa de açúcar, assim vamos dizer. E se esse valor for acima de 140, a gente considera o paciente diabético. Se for acima de 200 em qualquer situação e o paciente tenha sintomas, também é considerado diabetes. Então tem alguns pontos de corte. 120, ela teria que repetir, tá um pouco alterada. Sim. Se ela der acima de 100 de novo, é considerada um paciente pré-diabético ou mesmo diabético. Está alterado, 120, tem que repetir esse exame e fazer um outro exame chamado hemoglobina glicada. Até porque, doutor Beleza, eu já ouvi gente dizer, não, 120 tá normal, tem gente que diz isso. Depende. O que é esse normal, né? Se for um paciente que já é diabético, já toma medicamento, já faz tratamento, 120 pode até ser considerado aceitável, normal. O paciente, por exemplo, do grupo dos muito idosos, 120 é uma glicemia normal que não requer intervenção. Nos pacientes mais jovens, não, a gente é mais rigoroso. Se é um paciente que não tem diabetes e deu 120, ela tem que repetir. Não espere pós-pandemia, não. Pelo amor de Deus. Não, porque você pode perder aí 3 meses com essa glicose destruindo o seu próprio organismo. Bom, nós vamos, mais um ouvinte aqui, ela faz uma pergunta, a mãe é paciente com Alzheimer, vamos à pergunta. Bom dia, doutor Belísio e Geraldinho. Gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Belísio. É porque minha mãe tem Alzheimer, mas não é muito avançado. E ela agora só vive deitada o dia todinho. Não se levanta para nada quase. É do Alzheimer ou é porque ela sente falta dos meus irmãos que não andam mais aqui? Pode ser uma depressão? Que é que ele me diz. Doutor Beleza, um estudo de caso. Olha, os ouvintes hoje estão de parabéns com perguntas para você ver como tem Agradecemos muita coisa imensamente. que a gente ainda não sabe, assim, que ainda não foi comentado, né? Mas um Alzheimer leve, a tendência é que esse Alzheimer está piorando. 2, 3 meses de isolamento, ela perdeu aquelas referências de pessoas que andavam na casa dela e outras pessoas, e ela relata que a paciente está muito deitada, muito sonolenta, não está normal. Se a paciente antes era de um jeito e em menos de 3 meses, essa paciente começou a modificar o hábito de sono dela, ficar sem energia, alguma coisa está acontecendo. É aí que eu digo que tem que ter a intervenção, porque isso pode se tornar uma bola de neve rápida demais. Paciente que começa a ficar muito deitado, o idoso sem atividade, sem mobilidade, ele atrofia as carnes, né? Assim vamos dizer. Ele atrofia o cérebro, ele piora o Alzheimer. E isso é uma bola de neve, ele vai ficando mais vulnerável a cair, mais vulnerável a adoecer, a pegar uma infecção, vai desnutrindo. Essa sequência de perdas em espiral acontece e às vezes a gente tem que identificar o início da coisa. O que é que está acontecendo? Realmente a depressão
num paciente idoso ela já se manifesta um pouco diferente, e num paciente com demência de Alzheimer ela se manifesta mais diferente ainda. E isso pode ser, sim, um dos sintomas de depressão é sonolência, é falta de energia, que a gente chama de anedonia. Ela pode sim estar com depressão, ela pode estar piorando, progredindo a demência de Alzheimer, e pode ser um contexto mais multifatorial, de várias coisas que estão se somando e fazendo com que ela fique muito tempo deitada. Para isso, Alexandre, é importante as pessoas entrarem em contato. Será que não precisa de um ajuste do medicamento, iniciar um novo medicamento? Se o médico já conhece aquela paciente, ele vai saber se ele pode ajustar uma dose ou não. Não deixa para o pós-pandemia também. Não deixa para pós-pandemia não. E outra coisa muito importante que ficasse de mensagem é manter uma rotina. Ter uma rotina do mesmo jeito que a pessoa antes tinha uma rotina. Tá hora eu vou me alimentar, vou tomar os remédios. Tem que o paciente com demência de Alzheimer também manter uma rotina, inclusive acrescentar a rotina dos cuidados higiênicos para a pandemia, de lavar as mãos, de ter cuidado na hora do banho, de ter cuidado para higienizar as superfícies. Esses pacientes, eu até tenho orientado muito no consultório as pessoas, até elaborei um folder ensinando as pessoas a ter uma rotina de atividade física. E esse folder é voltado para o familiar e o cuidador? Para o cuidador, ele é bem simples da pessoa entender, com medidas simples, de uma cadeira, ficar na ponta do pé, de dar uma caminhada dentro de casa, de tomar um banho de sol, de fazer uns exercícios na própria cama, de forma que essa pessoa, eu oriento até, Alexandre, dela, olha, se vista como você ia caminhar antigamente, prepara a garrafinha d'água, calce o tênis, como você ia antigamente, e tira aquela hora para você fazer seu exercício físico todo dia. As famílias devem orientar nesse sentido. O exercício físico, cria a rotina, vamos estimular a mente. Com o quê? Com jogo, eu gosto de jogo de carta. No outro dia eu gosto de fazer alguma coisa. Jogozinho de dama, de estimular a mente também. Sim, de como é que a gente pode diminuir a distância. Vamos tirar essa hora pra gente ligar para as famílias, fazer uma ligação a cada 5, 10 minutos. Todo dia tem que ter isso. Essa hora de beber água. Rotina, um dos segredos, um dos pulos do gato, que nós, com a expertise do especialista em saúde do idoso, na geriatria, mantenha a rotina ou crie uma rotina. Nem que você tenha que anotar num papel e ver quais os horários. Até de acordar e de se deitar tem que ter essa rotina, tem que ter os horários. A gente vai voltar a falar de manutenção da rotina, só... Deu certo aí, Luzinho? O ouvinte? Alô, bom dia? Não estamos conseguindo. Mas, Luz, por favor, então anota a pergunta. Se não der para colocar o ouvinte no ar, a gente anota a pergunta. Tá com problema aqui para colocar no ar. Mas aí, Lúcio, se puder, anota aí a pergunta, tá certo? Doutor Belísio, o senhor falou da rotina e eu até achei bem interessante. Antes de sair de casa, eu vi uma idosa próximo lá da minha residência. Ela estava na calçada de casa, era cedinho ainda, estava tomando banho de sol e fazendo uns alongamentos, né, alguns movimentos de alongamento das pernas. Ela tem uma boa mobilidade ainda, da perna, do braço, fazendo esse movimento de alongamento. Então, essa manutenção da rotina, e aí eu digo, desde a atividade física, menor intensidade média, o banho de sol, a alimentação, que puder se manter nesse período, é importante, necessário. Rotina de alimentação, rotina de higiene pessoal, rotina de se colocar nas atividades do dia a dia, é uma dica. As pessoas ajudarem na manutenção da limpeza, na próprias refeições, ajudar nessa questão afetiva também. A gente sabe que são chefes de família, avós, que eles são ouvidos, então eles precisam ter um tempo também para ajudar nessa questão. Então, a rotina de atividade física, de alongamento, que às vezes as pessoas fazem, não, eu aqui e acolá, eu me alongo, eu me estico, dão umas espreguiçadas, enfim. Não, é tirar aquela hora e fazer aquela quantidade de repetições, aquela coisa que pode ser até orientada por um profissional à distância. Sim. Também deveria se criar não só a telemedicina, que a gente já é uma realidade, mas teleconsultas em outras áreas, de fisioterapia, de psicologia já tem muito, de nutrição, para as pessoas poderem orientar. Hoje, com a facilidade do vídeo, da gente poder gravar situações, esse problema deveria ser muito, muito minimizado. E no caso do fisioterapeuta, por exemplo, ele poderia simular os movimentos para o idoso ensinar, supervisionar, um período de exceção. Sim. A gente sabe que não tem como ter um profissional toda hora ali, como num período normal.
mas tentar diminuir esse risco de imobilidade, de ficar sem rotina, deitado no fundo de uma rede, sem fazer nada, sem vontade. Inevitavelmente ele vai piorar suas doenças físicas, de músculo, osso, coração, rim, cérebro, a doenças mentais. Ele vai adoecer, se tiver predisposição, ele vai adoecer, se já tiver a doença, ele vai piorar. Então, rotina, se mexer, evitar o fundo de rede. Beleza, eu vou fazer uma pergunta, a gente não conseguiu colocar o ouvinte, mas é uma pergunta bem simples, dá pra gente fazer aqui. Eu acho que é aquela velha questão do idoso com as suas restrições alimentares necessárias, prescritas pelo médico, pelo nutrólogo, pelo nutricionista, mas eles ainda teimam em algumas perspectivas. O ouvinte dizendo, olha, eu tenho diabetes. E aí a pergunta clássica, eu posso comer rapadura? Não. Se não tem. Então pronto. No caso, o idoso que não tem, não teria problema. Não pode estar uma rapadura por dia. Um taquinho. Depois do almoço. A vida toda, não tem predisposição, os exames estão bons. Então ele disse, tá certo, Luz me corrigiu aqui. Não tem diabetes. Não, tem, rapadura não é veneno, né? Mas rapadura faz mal a quem tem predisposição a ter diabetes, quem tem obesidade. Se a pessoa ali gosta de... Não tem essa restrição não. Inclusive com os idosos a gente tem cautela, principalmente nesse período. Não é época de você inventar de fazer um regime para emagrecer. A restrição alimentar agora tem que ser supervisionada. Cautela e qualidade. Inclusive, as pessoas que cuidam... é um filho que veio para cuidar da mãe, um neto que veio para cuidar do avô. E ali ele quer implementar uma rotina alimentar diferente da que aquele idoso tinha. E o idoso muitas vezes não se adapta, entra em desnutrição. Agora eu vou fazer suco verde, chá. O senhor vai tomar suco detox? Detox, vai ter que comer só... Mingau, não sei o que. Mingau, e ser só uma coisinha, porque isso é muito pesado esse comer. E isso é complicado. Tem que ver com quem já tinha aquela rotina com aquele paciente. Ver o profissional nutricionista, o próprio médico assistente. Saber se realmente está adequado. Mudar rotina alimentar nesse período não é uma das melhores opções. Pelo menos manter, a não ser que a pessoa tenha um hábito alimentar muito ruim e a pessoa tente melhorar. E aí melhorar não é quantidade de comida, é melhorar a qualidade da alimentação. Até preserva a imunidade deles. Então, respondendo, diabetes, não pode rapadura, mas se não for diabetes, pode ir até a segunda página, desde que não seja contraindicado, que não é só diabetes que tem que evitar rapadura. E ter muito cuidado nessa mudança de rotina alimentar para os pacientes idosos que são mais suscetíveis a entrar em desnutrição, e a desnutrição no idoso é um marcador sério que chama muita atenção, piora muito os desfechos de qualquer cenário. Então, beleza, chega para a gente aqui a informação, publicação no Diário Oficial do Estado, de que o governo do Rio Grande do Norte autorizou a reabertura e funcionamento de igrejas, templos, espaços religiosos e estabelecimentos similares por meio de uma portaria. Foi publicada hoje, dia 23, no Diário Oficial do Estado. As atividades coletivas estavam suspensas nesses locais desde o dia 20 de março. O documento, a governadora Fátima Bezerra, ela estabelece uma série de recomendações para as atividades. De acordo com o texto, as pessoas em estabelecimentos dessa natureza deverão respeitar o distanciamento mínimo de 1,5 metro, enfim. Os idosos, naturalmente, têm, aqui a gente não está dizendo que igreja é só para idoso, nem templo religioso é só para idoso, mas eles naturalmente têm uma tendência a gostarem de estar nesses locais pela proximidade com a fé. Voltando à possibilidade que eles tenham acesso, o senhor teria recomendações para esse público especialmente? Veja bem, é difícil a gente compreender a fé do outro. Isso. Né? É uma questão mais subjetiva. Muito subjetiva. Até que ponto ele não ir na igreja é pior do que ele ficar em casa. Então, é uma coisa muito difícil. Entretanto, assim, evitar aglomeração, evitar do idoso ter contato. Não precisa dele entrar na igreja. Às vezes para ali o carro, ele é o filho que está dentro de casa, a filha que está dentro de casa, para o carro e ele contempla. Faz a oração dele. Faz a oração, enfim. Então, para o público mais jovem, tem muito, assim, as pessoas têm muita fé num cenário desse, que a gente não tem que se pegar a própria ciência, que é quem, os céticos, as pessoas mais cientificistas, assim vamos dizer, quem salva mesmo, não está dando solução para
para a doença. Então as pessoas se apegam à fé. A gente entende, compreende isso pode agravar, inclusive, doenças. Se a pessoa não tem aquela ligação com a igreja, eu acredito que esse decreto não foi assim, pensado em hora, deve ter. Os pastores, os padres, bispos, eles devem receber do clero. Olha, eu tenho que ir, se eu não for ver lá a imagem da Senhora, o Espírito Santo, ou se eu não receber a bênção do meu pastor, eu pioro. Então, é muito difícil a gente ver, assim, avaliar a fé do outro, né? Porque isso tem implicações no próprio funcionamento do organismo muito complexas, mas o cuidado de distanciamento, de usar máscara, álcool gel, não esqueça do álcool gel, o povo está lembrando muito da máscara, esquecendo o álcool gel, e a máscara tem muita dúvida se realmente ela consegue inibir. Ela tem lá suas restrições, que a gente não vai entrar nesse detalhe. Meio, claro. Vamos mais reforçar a questão do distanciamento, 2 metros, e o uso do álcool gel, o uso do sabão, aquela... Por exemplo, se essas igrejas e templos puderem disponibilizar, na entrada seria interessante? Seria uma ideia. Né? Um dispensador lá do álcool, enfim. Álcool a 70, tá higienizando, ter alguém para controlar essa distância, evitar das pessoas ficarem batendo papo e ali fazer sua oração. Mas o máximo que puder de evitar de ir, é bom evitar, até porque as igrejas estão fazendo tudo pela internet. Eu não sei se você já assistiu, mas eu tenho assistido, eu sou católico, tenho assistido missas, louvores, e rapaz, eu tô mais assim, atuante com essa nessa questão igreja da internet, doméstica. sim, do que mesmo quando antes eu vou ter que ir para missa no domingo, vou ter que ir isso e aquilo, então... foi mais uma porta que se abriu, a gente às vezes tá ali angustiado e sente que Deus entrou na sua casa, e enfim, evitar de ir quando foi com as medidas necessárias, mas é um ponto muito difícil da gente opinar essa questão de abertura, fechamento de templos, porque não é um comércio, né, assim, não é uma sala comercial que você pode fechar e aquilo não vai afetar, se não for esse serviço essencial, não vai afetar imediatamente a vida da pessoa, mas a fé salva muita gente. A fé, ela tem a religiosidade, a espiritualidade de maneira geral tem sido um parceiro importantíssimo nessas horas difíceis, na verdade um parceiro importantíssimo. Eu não gosto de deixar o ouvinte sem resposta, e o ouvinte está nos dizendo que, olha, não deveria liberar agora as igrejas, a situação aqui está ruim, do que os outros estados não deveriam facilitar, enfim. Tudo bem, a gente coloca aqui apenas para registro. É o que eu disse, é muito difícil opinar. Justamente. Respeito totalmente. Eu nem sei se eu opinei a favor, eu apenas a gente respeita comentei a situação. Claro. Tá certo também. Né? Ele vê dessa maneira. Muitas polêmicas, Alexandre, a gente observa que os dois lados estão certos. Você já percebeu, nesse período agora, eu vejo uma pessoa criticando uma coisa, outra criticando, mas na verdade os dois estão certos. Entendeu? Então, pois é. Dom Antônio, ele gosta muito de usar uma frase que é de um escritor, eu creio, que diz que todo ponto de vista é a vista de um ponto. De repente, os dois pontos estão certos. E são certos. Apenas exatamente. não é o ponto de vista que não está... Apenas não se encaixam, né? Nessa discussão aí, eu acho que tanto o ouvinte como que está a favor, o outro que está contra, também estão certos, porque tem fatores que podem... Agora, alguém tem que tomar uma decisão. E eu acho que foi a governadora que tomou a decisão. Ela vai ser criticada ou não, dependendo da decisão. Claro. E é para isso que a gente elege os nossos governantes. É para eles tomarem decisões. Então, Belísio, ponto importante que a gente tratou em alguns momentos, mas eu queria destacar nesse final do programa a figura do cuidador, seja um familiar ou um profissional contratado, e que em alguns casos está se aquartelando com o idoso na residência, passando meses, né, praticamente 2 meses, 1 mês, ou vai no final de semana para casa, volta na segunda-feira, fica a semana toda com o idoso, tem lá seu período de folga, enfim, aí cada família define essa questão da maneira que achar melhor. Mas qual a importância da presença desse profissional? Eu gostaria de perguntar, eu digo, no auxílio, seja da administração do medicamento, seja na higienização do ambiente, na higiene pessoal do idoso, como é que a gente tem que tratar hoje essa figura do cuidador nesse momento de pandemia? É uma figura que agora as pessoas estão percebendo que ela parece que existe, que ela é importante. Ele ficava meio que nas sombras ali? Nas sombras, às vezes algumas famílias não davam o valor, e não é valor financeiro
não dava a importância que ele tinha e agora ele realmente, principalmente para os idosos dependentes, aquelas Sim. pessoas que dependem, quem é que tem o trato de lidar, a habilidade de lidar, a hora do remédio, de entender aquele doente, muitas vezes que não sabe se manifestar da maneira como uma pessoa que não é dependente. Então, o cuidador, ele é figura central, o tripé cuidador, paciente, profissional, agora é que tem que estar interligado. O cuidador é quem dá as informações precisas, independente de ser um cuidador, que às vezes é um cuidador familiar, a maioria das vezes é um cuidador, um filho que Pela sua cuida. experiência, o cuidador às vezes até acompanha o paciente na consulta? Acompanha, eu faço questão. Que ele, o cuidador fala. Tem cuidador que é muito tímido, Não gosta muito se de sente falar, inibido porque o filho é quem paga a consulta. Aí se ele disser uma coisa E que vai- o patrão não gostar, aí... Eu faço questão de ouvir o cuidador em separado. Sim. Ele tem que me dar as impressões dele. O tratamento paciente tem que me dar as O tratamento tá funcionando, etc. Ele quem né? sabe, É. ela tá jogando remédio. Na hora que eu dou, a filha pensa que ela chora quando a filha sai de casa e a filha não sabe. Olha, quando chega fulano lá, ela é a hora que ela mais diz que tá doente, porque aquilo é uma manifestação de defesa. Ela quer que aquela pessoa, ela é uma carência afetiva, ela tá dizendo que tá doente porque então o cuidador ele tem essas informações, principalmente o cuidador profissional, que não é da família, que não tem o viés familiar. Ele é profissional, ele diz exatamente o que a gente precisa. Então o cuidador Sim. é figura central na consulta, figura central no cuidado. Às vezes eu até ligo, não tem não, pô, deixa eu ligar, ele não quer vir uma vez, 2 vezes, não veio pra consulta, Eu vou ligar. eu vou ligar. Pronto. Eu até falo com o cuidador por telefone e eles se sentem assim, muito motivados quando a gente dá a importância que realmente eles Prestigiados têm. até. Prestigiados, as famílias elas têm que entender isso. Não é porque você é quem paga a consulta que você é quem vai dizer como é que você vê sua mãe, que você vê ela uma vez por mês, uma vez por semana, o seu pai, ou seu Não, avô. o cara trabalha o dia todo, né? Exatamente. E o cuidador é figura central também nesse sentido da gente saber que ele é ser humano. Ele também está estressado, ele também está deprimido, ele também está sem fazer sua atividade física habitual, ele também está aquartelado, como você disse, sem ver a família dele. Teve que se distanciar também. Teve que se distanciar também. Então, ele é figura central e ele deve ser visto também por essa perspectiva dele. Adoece. Ele tem que fazer atividade física, tem que fazer os exames dele. Tem muitos idosos cuidando de outros idosos. Tem muito cuidador idoso, de 60 anos, de E 50 o pai já anos. tem 80, 90. 80, 90, ele tem 60 e ele acha que ele não é idoso e que ele não vai Mas sofrer. tem uma hora que, vamos usar uma expressão dos jovens, cai a ficha e ele percebe que ele também está adoecendo? Olha, na verdade, assim, num ambulatório, num consultório de geriatria, que é um consultório já especializado naquilo, Sim. ativamente a gente já busca Sim. entender a saúde do cuidador. A gente já meio que cuida dos dois ali. Vai Já vai orientando ali. e vai, muitas vezes eles negam, não querem demonstrar fraqueza, mas a gente, muitos, a gente orienta deles manterem essa saúde. Eles têm uma certa distância, um pouco às vezes de achar que não querer, que estar doente. Não, eu sou só hipertenso, diabético que toma um remédio pro coração, só, né? Só. Mas eu cuido da minha mãe e tal. Não, você precisa de acompanhamento também. Só cuida bem, Alexandre, quem tá bem. Ele tá bem, verdade. Se você tiver com a dor, você não cuida bem, o risco de aquele idoso cair na hora que você for botar ele no banheiro é grande. Se você tá estressado, o risco da gente aumentar medicação para acalmar aquele idoso é muito maior. O cuidador estressado, ele vai dizendo que o idoso está muito agitado e não tá às vezes. Não tá tão. E a gente vai aumentando medicação. E a doença, na verdade, é o estresse do cuidador, que é muito comum. O cuidador ele tem que ser acolhido, tem que ser tratado, tem que ser da mesma forma que o paciente idoso. A gente tem que cuidar dele para ele poder cuidar bem do nosso paciente. Então, beleza. Eu queria deixar, a gente tá no finalzinho já, mas eu deixei o final. João, por favor, Já? aquela pergunta. Passou Pois rápido, hoje a conversa é boa. Pronto, eu vou fazer logo a pergunta que tá aqui escrita, que é mais fácil. E é uma pergunta que eu lembro que o Dr. Belício fala muito dela quando a gente tá nas participações semanais. O ouvinte dizendo que tá muito bom aqui a entrevista. E ele diz o seguinte: eu sou pré-diabético. Pergunta se pode tomar uma caninha. Eu acho que, assim, pra gente ser mais direto, deve ser se ele pode usar o álcool. Eu entendo, o Dr. Belício tem um pensamento em relação ao uso do álcool já bem definido. Se for a cana caiana, Sim. essa é proibida porque é muito doce, né? Ah, sim. Um caldo de cana, né? Pra quem não conhece a cana ou a cachaça, como a gente Agora- chama, ela tem origem na cana de açúcar, né? Agora, jamais pergunta ao médico se pode beber.
O álcool é a principal causa de violência doméstica. E a gente está num período de muita violência doméstica. Muita violência contra as pessoas idosas. Né? Agravou-se bastante. Os idosos também estão sofrendo muita violência, e de todas as violências, por negligência, violência financeira, violência física. O álcool o álcool é causador de acidente de trânsito, o principal causador de acidente de trânsito. O álcool é causador de depressão, o álcool é causador de baixa da imunidade. Não pergunte a médico nenhum que se você pode beber, que a resposta... Mas tem muita essa pergunta? Tem demais, eu sempre digo a mesma coisa. Ele sempre vai dizer que não pode por causa dessas outras Sim. coisas. Então, se pode beber... Não, uma caninha. A gente até libera uma taça de vinho ou uma dose de cana, assim, por dia, mais ou menos, que isso tem uma evidência de que pode melhorar fruto, mas ninguém consegue fazer isso. Ou seja, aquela história, um copinho pequeno, não pode... Só uma Aí caninha, não se é tem- pra tomar só uma caninha, né, aí é uma dose, complicado. não tome. Pronto. Eu queria deixar a última pergunta aqui da ouvinte, que ela fala sobre a questão do diabetes. Pronto, João. São 3 áudios, mas é rapidinho, ela vai fazer um relato, beleza, da questão do diabetes. Eu acho que diabetes hoje foi uma grande preocupação dos nossos ouvintes também, além das outras comorbidades, mas vamos ao que diz a ouvinte. 60% dos pacientes que têm diabetes são idosos. Pronto, então vamos à dúvida da nossa ouvinte aqui. Bom dia, pergunta ao doutor Belísio. A minha taxa é 130, eu tomo glifages de 500 miligramas. E eu sou de família de diabetes. Minhas irmãs, meus irmãos, tudo tem. Meu pai e minha mãe morreu com diabetes. Por que é que dá tanta diarreia? Por que é que dá tanta diarreia o remédio? Eu tomo de 500 miligramas, o glifage XR. Eu tomo um depois da janta, que a médica passou. E eu fiz o mês passado, só deu 130. Eu tenho 50 anos. Tá ligado? Agora sim. É um paciente teoricamente jovem, onde as metas glicêmicas elas são bem mais rigorosas. Só tá 130? Não. Tá 130, tá alta. Sim. Quantos anos de vida ela não vai ter? 40, 50, 30. Já pensou essa glicose toda hora acima do normal? Acompanhando ela o tempo todo. Então, é nessa faixa etária que a gente, sendo mais rigoroso, a gente tem mais benefício lá na frente. É onde a gente evita um infarto, onde a gente evita amputar um pé, onde a gente evita que esse paciente faça AVC. Então, não tá boa para começo de conversa. Depois, 500 miligramas de glifage. Glifage é o nome comercial de uma substância chamada metformina. E o efeito adverso mais comum desse medicamento é, sim, diarreia. É dor abdominal. Inclusive, ela está com uma subdose. 500 miligramas é exatamente, eu acho que a médica que medicou fez exatamente para ver se a paciente tolerava o glifage. Que a dose mínima é 1.000. Então, faz 500 para manter o paciente. Ver se ele tolera. Se ele estabiliza, enfim. No caso dela, ela não tolerou. Sim. Ela não vai... Já sentiu aí a reação. Ela tem que voltar para trocar o medicamento, para fazer outro. Porque realmente pode ser, é muito comum o glifage da diarreia. Mas com família diabética, ela com 50 anos, é agora que a diabetes vai começar a piorar. Atingi-la Recomendo fortemente que ela não deixe essa glicose do jeito que está. Ela faça atividade física, mude o estilo de vida com hábitos saudáveis para paciente diabético e, se necessário, se o médico que assiste medicar, tem que tomar o remédio. Não deu certo um, passa para outro. Não deu certo outro, passa para outro. Tem 1.000 remédios para diabetes, que uma hora ou outra ela vai se adaptar. Espero ter respondido. Não quis orientar ela a abandonar, não quis dizer que as pessoas... Rever. Rever com o profissional que a taxa não tá boa, 130. Então, beleza. Pra gente encerrar, o Vinte perguntando, olha, meus pais fizeram terapia ocupacional. É bom mudar o tipo de terapia? Ou, enfim, ela pergunta assim, é bom sempre mudar o tipo de terapia ocupacional? Aí a gente faz eu coloco mais um pouquinho. Ou se está dando certo, pode continuar. Bom, eu vou esclarecer uma dúvida que muita gente tem. Acha Sim. que terapia ocupacional é só colocar o idoso em qualquer terapia. Terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde que ela faz exatamente preservar as atividades do dia a dia do paciente. Preservar que ele mantenha se conseguindo levantar sozinho, que ele consiga ir no banheiro sozinho. Abotoar a camisa. Abotoar a camisa. Então, a profissão, ela propõe
terapias preservando independência e autonomia do paciente. Uma dessas áreas é a terapia de estimulação cognitiva. Então, eles têm toda uma programação de estimular áreas diferentes. Para determinada doença, a estimulação é de um jeito. Para uma fase da demência, a estimulação é de outro jeito. Então, a terapia ocupacional é uma ciência, é um profissional que faz assistência, faz parte da reabilitação do paciente. Então, nesse sentido, quem vai dizer é o terapeuta ocupacional ou a terapeuta ocupacional. Agora, terapias, né, que as pessoas confundem, para ocupar o paciente, quanto mais diversificadas, melhor. Quanto mais áreas do cérebro forem estimuladas, melhor. E quanto mais diversificar, melhor é do paciente não se encharcar, abusar daquela terapia, dele não querer mais. Tem, sim. De achar que aqui tá ficando chato. Tá ficando chato, isso faz parte, inclusive. Então, é uma palavra cruzada, no outro dia um dominó, no outro dia ensina ela a fazer uma comida nova, e aí vai da criatividade. Muitos aplicativos, muita gente na internet dando excelentes dicas, inclusive a universidade está com muito trabalho nesse sentido de ajudar as pessoas pela internet. Então, resumindo para o paciente, quanto mais diversificar, e inclusive, Alexandre, nessa diversificação, você vai pensando o que é que ele gosta mais, para poder... Porque é a dúvida da ouvinte, ela perguntava se é interessante levar em consideração também o que ele gosta mais. Enfim. E sem dúvida, tanto na terapia, como na comida, como no exercício, tem exercício que ele não se adapta. Nunca quis ir para uma piscina, tem vergonha de vestir um maiô, você vai forçar aquela pessoa a entrar numa piscina? Não, você vai procurar outro. Então, quanto mais diversificar, você vai encontrando onde é que aquela pessoa se enquadra. Maravilha, doutor Belício, foi um prazer imenso ter o senhor aqui conosco, sempre na semana, nas terças-feiras, o doutor Belício está conosco no Cidade Alerta, tirando outras dúvidas. Hoje, infelizmente, nosso tempo está estourado, a conversa foi boa, mas foi rápida. João Gomes disse que não vai dar tempo para o futebol, a gente vai ter que aprender a falar alemão por enquanto, né, para ir torcendo pelo campeonato alemão. Doutor Belício, prazer imenso, bom final de semana, fique à vontade, alguma observação que queira fazer. Eu que agradeço mais uma vez e parabenizo o Sistema Rural de Comunicação por trazer a pauta dos pacientes que estão mais sofrendo com a pandemia. Os idosos sempre foram colocados no segundo plano, sempre foram subpautas, não estou criticando a rádio, até porque a gente tem um programa semanal aqui, uma fala semanal e, pelo contrário, o sistema ele tem essa atenção aos idosos. Mas a pauta nacional e internacional, os idosos foram sempre subpautados, foram sempre omitidos. Então, parabéns por colocar nesse cenário, no centro do debate, as pessoas que estão mais sofrendo. E eu me sinto lisonjeado por poder contribuir. Cada um contribui da sua forma. Quando a gente está lá na linha de frente, a gente está contribuindo da mesma forma. Vocês, quando estão comunicando, estão contribuindo da mesma forma. E eu acredito que o programa foi muito proveitoso. Espero que tenha contemplado o objetivo, não só do programa, mas também das pessoas que nos ouviram. Agradecer fortemente o privilégio de aqui estar mais uma vez e dizer que estou sempre à disposição, tanto nas redes sociais, como no telefone, como na terça-feira pela manhã com Marcos Dantas e na hora do almoço com Sidney Silva aqui na Rádio Rural. Muito obrigado. Maravilha. E a você que esteve conosco, 102.7 em Caicó, 1470 em Parelhas, pelo Facebook, pelo YouTube, um abraço a todos. Se puder, fique em casa, fique bem. E se for para a rua, que vá com todos os cuidados necessários. Para atualizar o nosso ouvinte, os bispos do Rio Grande do Norte, Dom Antônio Carlos de Caicó, Dom Mariano Manzana de Mossoró e Dom Jaime Vieira Rocha de Natal estarão reunidos na próxima segunda-feira para discutir esse novo decreto do governo do estado, mas até lá está mantido o que determinou a província eclesiástica do Rio Grande do Norte. As celebrações com a presença de público, pelo menos esse final de semana, elas não serão reabertas logo de primeira, né? Segunda-feira, os bispos estarão reunidos, certamente virtualmente, para discutir essa provável reabertura. E as outras denominações religiosas, não cabe a nós aqui julgar, elas ficarão à disposição, cada uma delas certamente irá fazer as suas avaliações, reunião para avaliar essa probabilidade de reabertura. Então, um bom final de semana a todos, fiquem com Deus e até o próximo sábado com mais um Mesa Redonda.